Oferecer pescados com qualidade nutricional e frescor está entre os principais objetivos dos produtores de peixes e camarões para fornecer uma proteína competitiva dentro do mercado consumidor. Entre os desafios que precisam ser superados estão a perda de água no transporte e o gosto de barro. E, nesse sentido, as tecnologias são grandes aliadas e têm mostrado ótimos resultados. É assunto para o nosso programa de hoje. Muito prazer, eu sou Amanda Mustafa e quem vai conversar com a gente é a doutora em aquicultura, a Carolina Farias. Carolina, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Amanda, também é muito bom estar aqui com vocês, é um prazer, sempre é ótimo para mim falar sobre esse assunto. Que legal, então vamos lá, eu sei que não falta conhecimento, você inclusive até mandou um material aqui para a gente que ilustra bem esse conteúdo e a gente tem esse espaço aqui aberto agora para a gente explicar, né? O que tem se buscado, por que é tão importante estar atento, não só no manejo, que vai refletir na qualidade, como também atender à expectativa do consumidor, que está cada vez mais exigente. E, além disso, lógico, né, tendo produtividade, tendo rentabilidade para os aquicultores. Eu queria que você começasse contextualizando para a gente o que é que está sendo feito nesse sentido e de que forma que as tecnologias nutricionais, elas promovem melhora na qualidade dos pescados. Então, Amanda, como você mesmo comentou, cada vez mais o consumidor final ele está atento, né, à qualidade, à forma com que esse animal é produzido, questões relacionadas à sustentabilidade, a bem-estar animal. E dentro do pescado, vários fatores podem afetar essa qualidade, né? Que a gente fala alguns parâmetros que a gente tem como qualidade. Alguns antes do abate e alguns depois do abate. Por isso que é importante a gente fazer, né, uma avaliação quando a gente vai fazer, quando o produtor quer colocar um produto de melhor qualidade no mercado, fazer uma avaliação bem completa da cadeia dele para conseguir melhorar ou conseguir utilizar as melhores ferramentas. Eu vou comentar alguns fatores, por exemplo, antes do abate. Tá? Então, antes do abate é importante você ter um animal com uma dieta adequada, que atenda às exigências nutricionais do animal. Existem já ferramentas e tecnologias para melhorar, né, a saúde da célula desse animal, para ele aguentar um transporte, né, depois que ele ser abatido. No processamento, vários fatores podem afetar também a qualidade desse produto. Vou falar sempre do refrigerado, do produto refrigerado, que é aquele produto que a gente também chama de fresco, mas o fresco acaba sendo o peixe inteiro, tá? O refrigerado é o que passou por algum tipo de processamento dentro do frigorífico de peixe. Então, o refrigerado, ele é comercializado em caixinhas de 5 quilos, tá? A temperatura que o animal entra dentro do frigorífico, se ele sofreu jejum antes de abater, se ele teve ou não foi feita a sangria. A sangria não vai afetar em si na qualidade, mas em alguns aspectos do peixe. Tá? Quando a gente faz a sangria, a gente acaba perdendo o sangue do filé, o filé fica mais branquinho. Alguns mercados gostam desse filé mais branco, e quando a gente não faz a sangria, o filé fica mais avermelhado. Tá? Então, outros mercados preferem esse filé mais avermelhado, só que por conta do sangue, o shelf life, que é o tempo de prateleira desse produto, tende a ser um pouco menor. Tá? Então, se esse produto foi adequadamente refrigerado durante o processo, se ele recebeu ou não água na temperatura adequada, e isso, quando chega lá no varejo, né, que é antes de ser comercializado, ele vai poder perder líquidos durante o transporte. Então, tem uma imagem do exudado que mostra 2 potinhos, uma água mais vermelha e uma água mais branquinha. Quando a água é mais vermelha, a gente sabe que é sangue, é a do animal, né, da célula do animal. Provavelmente um filé que não fez a sangria, que libera esse exudado mais vermelho. E quando ele é mais claro, a água é mais clara e tem um volume muito grande de água, provavelmente água do processo. Então a gente precisa primeiro identificar esse drip loss, que é o gotejamento, que é um dos parâmetros que o varejo avalia muito. Ele está acontecendo porque é um erro do processo, é um erro do manejo, é a nutrição, o animal está sendo muito estressado antes de ser abatido, né? Por isso que eu falo, é muito importante a gente avaliar de uma forma bem geral para conseguir
melhor utilizar as ferramentas nutricionais também para ajudar na competitividade e no aumento de qualidade, né, do pescado. Pois é, são muitos fatores, né, Muitos. decisivos aí na entrega mesmo desse produto final. Não só na qualidade nutricional, mas na imagem também que esse produto vai ter Sim, lá na gôndola do supermercado, né? Porque às vezes você estava explicando dele ter mais sangue, ter passado pelo processo de sangria ou não, que isso depende muito de cada supermercado, mas para o consumidor que não tem esse conhecimento técnico, ele pode até associar uma carne estragada, né, Carolina? sim, porque acaba que o vermelho, né, ele fica com mais um ferro, né? O ferro oxida e fica com aquele tom meio avermelhado. Tem até uma imagem da qualidade do filé. Ele fica um pouco até esverdeado, dependendo de quanto de exudado tem e quanto tempo ele ficou. E isso, para as grandes redes varejistas, é um prejuízo, né? Porque você não vende, você chega uma carga, você não vai vender aquela carga 100% no mesmo dia. O filé vai ficar um tempo ali até ser comercializado. E o filé que fica mais embaixo, apesar do absorvente que fica, que já se tenha, já se conhece, já se sabe que existe uma porcentagem que o filé libera mesmo. Mas quando ele é um volume muito alto, essa água acelera o processo de putrefação do produto, e aí o produto não tem como mais ser comercializado, né? Acaba sendo descartado. Pois é. E tem um outro fator também que eu queria que você explicasse um pouquinho, que compromete a qualidade do produto e a percepção que o consumidor tem, que é o gosto de barro. Sim, Por que que isso acontece e por que que isso também precisa ser uma preocupação do aquicultor? sim, Amanda, eu acho que desde quando eu era muito novinha, eu sempre escutei, o peixe tem gosto de barro porque ele come barro, né? Então, na verdade, não é isso que acontece. O gosto de barro é totalmente relacionado com a qualidade do ambiente, tá? Então, existem algumas microalgas, que são chamadas cianobactérias, que liberam uma toxina chamada geosmina. Então, ela é de baixa toxicidade para o animal, né? Não mata o animal. Só que ela causa esse gosto no animal. Causa esse gosto de barro. São duas principais substâncias que são liberadas, geosmina e o metilisoborniol. A geosmina, são vários tipos de gostos também que o peixe pode ter. A geosmina é mais associada ao gosto de barro, o metilsoborniol ao gosto de mofo, mas a grande escala, aqui nas principais regiões produtoras do Brasil, a gente acaba tendo a geosmina. Existem vários fatores no manejo que podem também melhorar o gosto de barro, tá? Que podem controlar a proliferação dessa alga. A tilápia em si, que é a espécie mais produzida no Brasil, pelas suas características, né, ter um sabor muito leve, quando ela dá o gosto de barro, ela é muito rejeitada no mercado. Ninguém quer, né? Ninguém quer comer a tilápia com gosto de barro. Mas você aumentar o tempo, o número de vezes que você arraçou, que você alimenta, evite que ela filtre mais essa geosmina, essa toxina do ambiente. Se você tiver condição de fazer uma depuração, né, mais prolongada, a tendência em um ambiente controlado, né, que não tenha proliferação da alga, isso vai melhorar também. E já também existe tecnologias nutricionais que auxiliam no controle, né, como se fossem adsorventes, né, controladores da substância, não deixando ela entrar na corrente sanguínea do animal e sendo depositada. Quando ela chega lá no varejo, né, lá no supermercado, o produtor, o controle de qualidade faz a avaliação do off-flavor, né, então ela faz a degustação do peixe, e é uma classificação de 0 a 4, né, quando 0 é ausente e 4 é um flavor, né, um gosto muito, muito forte. O que dá para fazer para melhorar, né, para controlar isso, aliás? Sempre quando for fazer o abate, fazer uma amostragem do lote, então ir lá, pegar alguns peixes e fazer a degustação. Se não tiver se não souber muito bem como fazer, chama alguém na região que tenha mais sensibilidade, né, para o gosto de barro, para ajudar na percepção. E se tiver com gosto, tentar encontrar alguma ferramenta, utilizar essa ferramenta nutricional para melhorar, porque você vai ter que deixar esse peixe um tempo mais no campo e não abater, porque depois que abateu, não tem o que fazer.
né? Não tem como você eliminar a geosmina. Ela tem uma toxina lipossolúvel, então quanto mais velho o animal, quanto mais gordo o animal, maior vai ser a possibilidade dele ter, né? Que é uma toxina que se liga à gordura. Então, sempre fazer o controle antes de fazer o abate. Se tiver com gosto de barro, não fazer o abate, porque depois que abateu não tem o que fazer. Entendi. Agora deve dar muito trabalho, né? Fazer todo esse manejo, estar atento a tudo isso, porque envolve conhecimento técnico também. Como é que isso é feito na prática pelos piscicultores aqui no Brasil, Carolina? E de que forma que os zootecnistas estão atuando para ajudar e para acompanhar e superar todos esses desafios durante a criação do pescado, até o abate, até a chegada do produto na prateleira? Então, Amanda, a grande questão é que o Brasil é muito grande, as principais produções tem muitas produções em rios, né? Hoje a gente tem o Paraná como principal produtor, que é a grande maioria em tanque escavado, mas temos muitos produtores em rios, né, em tanque escavado. E nos dois sistemas de produção já se tem o desafio do flavor, né? Como a gente vai controlar a floração dessa cianobactéria num rio? É muito difícil, né? Você tem que controlar chuvas. Normalmente, quando tem chuva, época de chuvas, a tendência é ter uma certa lixiviação de nutrientes para a água e esses nutrientes fazer a proliferação dessa cianobactéria. A digestibilidade da dieta também afeta isso, a qualidade de água. Então, se você não tem uma dieta com boa digestibilidade, o teu ambiente acaba tendo mais nutrientes para nutrir essa cianobactéria, que causa o gosto de barro. Épocas também de muita seca, o rio fica muito baixo, então você acaba tendo... acaba que você estressa a cianobactéria. Né? Então, você estressando ela, ela libera essa toxina e o peixe absorve essa toxina e deixa ela depositada lá na gordura dele, o que vai causar o gosto de barro. No caso do tanque escavado, dá para você controlar a entrada e saída de água, né? Você deixa a água mais escura, você evita a floração da cianobactéria, né? Que a gente fala água marrom. Só que aí você tem que utilizar uma nutrição mais completa, porque no tanque escavado, quando você tem uma água mais esverdeada, é também um alimento natural para o peixe, né? Então, quando você turva a água, que a gente fala, e deixa a água mais escura, você não vai ter a floração da cianobactéria, mas você precisa complementar melhor a dieta do animal para ele conseguir um bom desempenho, né? Para ele crescer no tempo certo e dar um rendimento legal. Certo, são muitos cuidados mesmo, né? E qual que é o Muitos. custo disso? Quanto custa e de que forma que o piscicultor ele consegue rever esse investimento depois do abate? Sim. No caso do drip loss, do shelf life que a gente comentou, o drip loss em si, quando tem um gotejamento muito alto, né, quando não dá um padrão, diríamos assim, algumas redes varejistas nem pegam, né, então eles nem aceitam o fornecedor. E ainda assim, quando pegam, eles descontam essa água. Então, se você utilizar um manejo correto, uma ferramenta nutricional que auxilie, né, na qualidade dessa célula para ela suportar o transporte e ter menos drip loss, melhorar o shelf life, você vai ter o retorno desse produto que está sendo descontado de você, né? No quilo do peixe. Então, você utiliza tecnologias para se manter no mercado. Em alguns mercados que são um pouco mais, que remuneram um pouco melhor, né? No caso do refrigerado, o preço do quilo acaba sendo um pouco melhor. No caso do off-flavor, a grande questão é que em algumas ocasiões o lote inteiro do produto pode ser devolvido. Então, o custo seria 100% da produção não ter retorno, né? Ou então ser vendida muito mais barata por conta do gosto de barro. Né? Então, o produtor tem que entender bem como que é o seu mercado, se ele... E, claro, fazer o básico bem feito. Né? Fazer o arroz com feijão bem feito. A gente brinca fazer o arroz com feijão, né? Porque, às vezes, o piscicultor acaba não tendo um controle legal do ambiente, né? Não sabe qual a amônia, o pH, o oxigênio do tanque. Ele tem que saber fazer o controle do ambiente bem feito
E aí, quando tiver redondinho e ainda alguns problemas estiverem sendo entraves, né, sendo gargalos, aí a gente passa para as tecnologias nutricionais para conseguir fazer o acabamento assim da produção dele. Entendi. Então, tudo isso depende muito da forma de cultivo, enfim, Sim, muitas questões que os zootecnistas precisam acompanhar. Você, enquanto zootecnista, inclusive da Ultec, e aí eu imagino que todos esses produtos que estão aí, essas novas tecnologias que estão sendo ofertadas para os piscicultores, elas são frutos de muita pesquisa, né, Carolina? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você inclusive nos trouxe um dado de um estudo da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Universidade Estadual Paulista, que fala da inclusão desse blend dessas tecnologias, que reduz a perda de água do filé e ajuda a manter o peixe congelado com qualidade por mais tempo, não é isso? Queria que você me contasse de que forma que a pesquisa ela está atenta a essas questões da melhora da qualidade nutricional dos pescados. então, Amanda, hoje eu vejo que as empresas elas estão muito focadas em solucionar problemas do campo, né? Então, a Altec sempre faz soluções, pensa nos seus produtos de acordo com o que o produtor, o que o setor está necessitando naquele momento, naquela região. A gente tem estudos ao redor do mundo com os produtos que estão no blend Aquate, no blend, e acaba que a gente encontrou a melhor dosagem de cada um dos produtos que constituem o blend para conseguir o resultado de melhora de shelf life e de drip loss. Toda vez que a gente comenta nos produtores, né, comenta no varejo sobre o produto, eles querem entender melhor como ele funciona. Então, a gente chama também o produto de um antioxidante celular. Né? Ele estimula a produção de algumas enzimas que controlam os radicais livres. Né? Então, quando a gente tem uma produção, a gente tem um estresse térmico, estresse de manejo, da alimentação, da poluição, e todos esses tipos de estresse, que é inevitável na produção, você precisa tentar diminuir as consequências dele, né? Que é perca de peso, não qualidade da célula. Já quando você coloca um blend que auxilia na produção dessas enzimas, você mantém a qualidade e a integridade dessa célula. Então, ela vai estar mais preparada após o abate a passar pelo processo, né, pelo processamento e pelo transporte até chegar na gôndola para ser comprada pelo consumidor e depois consumida pelo consumidor final. E esse peixe, com todo esses cuidados, ele inclusive ele traz saúde mesmo, né? Eu estava Sim, vendo de enriquecimento do peixe, é como se fosse um peixe vitaminado, que vai trazer ainda mais saúde para o consumidor. Queria que você explicasse por que isso é possível e de que forma que as novas sim. tecnologias também estão atentas a essa saúde mesmo na prática. Sim. Até um outro segmento que a gente foca muito e que no Brasil está começando a crescer, mas na Europa já é uma realidade, nos Estados Unidos já é uma realidade, são as carnes enriquecidas, né? Então a gente pode fazer um enriquecimento através do selênio, que é nosso produto é um selênio levedura, ou então através de uma alga rica em DHA. Né? A gente sabe que ambos, tanto o selênio, saúde cardíaca, saúde cerebral é muito importante, sêniors, né? A idade sênior é muito importante você ter esse nutriente. No caso da nutrição animal, você tem que ter um cuidado de fontes inorgânicas por conta de intoxicação, mas se você tem um selênio levedura, você consegue até fazer o enriquecimento e comercializar esse produto com esse diferencial. E no caso do ômega 3, né, do DHA, existe estudos mostrando já a relação, o quanto a nutrição humana, ou seja, de quem consome o peixe enriquecido com DHA, é mais saudável
diríamos assim, né? Por exemplo, na Europa, onde a relação de ômega 6 e ômega 3 é de 25 a 50 para 1, as mortes por miocárdio de infarto por miocárdio é de 40%. Já no Japão, onde a dieta acaba sendo mais saudável, né, tendo mais peixes até, oriundos do extrativismo, algumas vezes também, que são ricos em DH, e essa relação é de 12 para 1, a percentagem de infarto por miocárdio cai para 12%. Na Groenlândia, onde essa relação é de 1 para 1, a percentagem cai mais ainda, cai para 7%. É importante falar também que existem alguns tipos de ômega 3. Né? O ômega 3 nobre, que a gente chama, é o EPA e o DHA. Né? Então, o DHA, que é o que a gente consegue enriquecer através da nutrição dos peixes, é um ingrediente que auxilia, então, no controle dessa relação ômega 6 ômega 3 e que, com certeza, também vai auxiliar na saúde de quem consumir esse peixe enriquecido. Que legal, viu? São muitas descobertas e é muito bom a gente poder trazer esse conteúdo aqui para os nossos assinantes, Carolina, para mostrar o quanto a aquicultura está evoluindo, o quanto existe mesmo, de fato, na prática, tecnologia que traz bem-estar animal, que traz um produto enriquecido e que é um manejo sustentável. A gente não está falando de resíduo que vai ser jogado no meio ambiente, a gente está falando de sustentabilidade também, a gente está falando de um produto que vai durar mais tempo, mas que vai ter a sua qualidade mantida, só boa nova. Eu gostei muito, viu, Carolina? Agora a conversa passa tão rapidinho que o programa já está chegando aqui ao fim. Eu vou deixar um espaço aí para você deixar uma mensagem final, mas eu já quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui no Aquicultura de hoje, viu? Amanda, é um prazer. Espero ter contribuído e colaborado para os ouvintes. E sigam a página do Instagram da Peixe BR, comam mais peixe, que é uma proteína saudável. O Brasil é um grande produtor e incentive o setor que a gente tem muito para apresentar aí para os consumidores brasileiros. Com certeza, piscicultura é agro, aquicultura é agro e é uma atividade que está crescendo cada vez mais no Brasil de forma sustentável. Carolina, muito obrigada, muito sucesso, parabéns aí para você e até a próxima. Até. E muito obrigada a você também que nos acompanha aqui no AgroMais. Obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência. A gente se vê aqui durante a programação. Até a próxima. Tchau!